Bom, a aula de hoje é sobre jornada de compra. Então, vou começar a compartilhar aqui os slides para a gente ir acompanhando. E, se puderem, por favor, ajudem mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Poste um history no seu Insta e me marque, @ArianeSalomão. E o que é a jornada de compra? A jornada de compra, gente, é todo o caminho que o seu cliente... Opa, peraí. Tá pequeno aqui. É todo o caminho que o seu cliente percorre antes de comprar o seu produto. O que isso quer dizer? Sabe quando ele entra numa loja, aí ele fica andando pela loja, aí você pergunta se ele quer ajuda, aí ele fala que não, aí ele olha um produto, aí ele vê outro, aí ele fala, eu vou dar mais uma olhada por aí, depois eu volto. Isso também é a jornada dele. É tudo que ele faz antes de comprar o seu produto, a pesquisa que ele faz na internet, os reviews que ele vê sobre o produto, tanto com influenciadores quanto no próprio site da marca. Então, é toda a jornada que ele percorre. E, geralmente, a gente divide essa jornada em 4 partes, que se você conhece um pouquinho sobre marketing, você já deve ter ouvido falar sobre esta jornada, que é aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e, por fim, a decisão de compra. Só que tem uma coisa sobre essa jornada que algumas pessoas não sabem, que ela não é linear. A jornada de compra, na verdade, ela é bem bagunçadinha. Porque a pessoa, enquanto ela está no aprendizado e descoberta, ela pode ir direto para a consideração da solução, aí depois ela volta para o conhecimento do problema, depois ela está na etapa de aprendizado e descoberta também, e assim vai. Quantas vezes você já não entrou numa loja e aí foi, voltou, aí você voltou no outro dia, aí você viu aquele mesmo produto, aí você foi, pesquisou mais na internet, aí você estava quase decidindo comprar aquele produto, você voltou de novo na loja. Isso é uma jornada bem bagunçada. Antes da gente realmente decidir comprar e a gente efetuar aquela compra, a gente demora um pouquinho para entrar na jornada, né? E a gente demora um pouquinho para transitar entre ela. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam meio sem paciência, né? Tipo, eu demoro muito para vender, eu não vendo, isso, calma. Às vezes a jornada é mais longa também. Por isso que a gente precisa ter conhecimento sobre o ciclo de vida daquele cliente, sobre o ciclo daquela compra. Opa. Acho que ela está entrando. Boa noite, Edilene. Oi, boa noite. Desculpa o atraso. Imagina, Tudo bom? tranquila. Deixa eu mudar aqui. Então, por isso que quando a gente... Por isso que quando a gente está falando de jornada de compra, a gente precisa entender como que é o ciclo da jornada desse cliente. Porque muitas vezes essa compra, ela tem um ciclo mais longo. Né? Por exemplo, quando a pessoa vai comprar uma casa, ela tem um ciclo ali de 9 meses para mais. Não é uma compra rápida. Então, às vezes, o lead que o corretor pegou naquele início de compra, tipo há 9 meses atrás, lead é o contato, né? A pessoa entrou em contato, deu os dados dela e começou ali a conversar sobre aquela casa. Ele pode só fechar essa venda daqui a 1 ano, por exemplo. Então, a gente sempre precisa ter conhecimento sobre quanto tempo o seu cliente ele demora, em média, para efetuar a compra, para te contratar ou para decidir que ele realmente quer comprar aquele serviço, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento sobre o ciclo dele, a gente consegue definir melhor a estratégia. Mas eu não vou falar tanto sobre isso hoje, porque esse é um assunto mais complexo, que vai demandar uma pauta só para ele. Hoje a gente vai focar mais realmente na jornada desse cliente, e qual a diferença entre vender um produto e vender um serviço.
E aqui eu vou trazer duas jornadas, né? Para a gente ter uma diferenciação, para a gente conseguir captar bem a ideia de como é vender um produto, como é vender um serviço. Primeiro, vai ser um produto. Então, esse produto ele é uma jaqueta de couro legítimo. E no aprendizado descoberta, que tipo de conteúdo a gente trabalha? Né? Ele está no começo da sua jornada, então a gente precisa trabalhar conteúdos mais básicos, né? Que vão mostrando para ele ali algumas diferenças para ir direcionando ele até o final dessa jornada, que é a compra do produto em si. Então, no aprendizado descoberta, a gente vai trabalhar o quê? Jaqueta de couro ou couro sintético, qual escolher? Então, é uma pauta bem básica. Reconhecimento do problema. Couro sintético, 10 motivos para não escolher. Porque no reconhecimento do problema, a gente vai dando para ele ferramentas para ele começar a decidir sobre o seu produto. E para isso, a gente vai ter que usar um contra, um a favor, né, para ele não escolher outro concorrente. Neste caso aqui, a gente está falando sobre uma jaqueta de couro legítimo. Logo, o nosso contra vai ser o couro sintético. Se você vende uma semijoia, você vai usar um contra como a bijuteria. Eu gosto de fazer esse peso porque faz com que a pessoa entenda o valor do seu produto e ela tenda a escolher por você. Então, couro sintético, 10 motivos para não escolher. Na consideração da solução, ele já está aqui quase indo para o final. Então, o que você faz? Você vai trabalhar conteúdos que direcionem ele para essa decisão final. E aí é como escolher a jaqueta de couro ideal. Ele já está decidido que ele quer comprar a sua jaqueta de couro. Então, você tem que dar ferramentas para ele escolher. E na decisão de compra, que tipo de conteúdo a gente trabalha? A gente vai trabalhar com conteúdos com foco em venda. Então, se eu estou falando de produto, onde que eu tenho que focar aqui? Eu tenho que mostrar o produto. Então, eu tenho que ter fotos do produto, ter o detalhe, ter uma pessoa vestindo. E também preço. Quando a gente está falando de produto, a gente também está falando de preço. Porque hoje não colocar preço, né, no produto é contra a lei, porque você acaba sendo desleal com o seu cliente. Quem garante que você não está dando preços diferentes para esses clientes, né? Então, a gente sempre precisa ser bem transparente quanto a isso. Até porque, se não depende de orçamento, ou você não é um profissional da saúde ou advogado, não tem por que você não colocar o preço. Inclusive, eu vi esses dias no TikTok, era uma loja, uma papelaria, e eu estou para procurar esse vídeo para postar, que a menina teve uma cliente que comentou em um vídeo da papelaria e falou: gente, os produtos são muito baratos, porque ela também não colocava preço. E aí, depois ela fez um vídeo respondendo essa menina e falando: cara, depois que você falou isso, minhas vendas aumentaram. Porque as pessoas viam aqueles produtos, eram produtos muito bonitos, e falavam assim: ah, deve ser caro, nem vou olhar. Enquanto você ganha um cliente, você está perdendo 10 ao não colocar o seu preço. Porque é um fator que determina, sim, se a pessoa vai comprar ou não de você. E aí, quando a gente vai para serviço, então eu coloquei aqui uma consultoria de estilo, então você vende um serviço. No aprendizado descoberta, a gente vai trabalhar pautas mais básicas, como dicas para ser mais estilosa gastando pouco. Por que a gente trabalha pautas mais básicas? Porque assim a pessoa vai entendendo que a gente é autoridade no assunto. Então, aqui no aprendizado descoberta, a gente trabalha essas pautas mais básicas, né, para que a pessoa ela seja atraída pelo meu conteúdo. E aí ela olha o meu perfil, ela olha o meu blog e ela resolve ficar. Mas para isso, o conteúdo precisa ser atrativo também, né? Não adianta só produzir qualquer coisa ali, não vai adiantar nada. No reconhecimento do problema, então, se é uma pessoa que eu quero transformar esse seguidor, essa pessoa que está consumindo meu conteúdo, em cliente. Então, eu vou trabalhar as pautas da jornada. Saiba como o biotipo influencia na compra de roupas. Então, eu trabalho aqui uma pauta que pode dar mais conhecimento para ela e ela conhecer que, poxa, eu não conheço meu biotipo, eu não sei como me vestir, como valorizar, eu quero descobrir. Depois, consideração da solução. Descubra como a consultoria de estilo pode te ajudar a economizar e ser mais estilosa. Então, aqui eu já estou direcionando ela, estou falando assim, viu?
bora fazer uma consultoria de estilo, você vai conseguir ser mais estilosa, né? Você vai valorizar o seu corpo com as suas roupas. E na decisão de compra, quando a gente está falando de serviço, a gente tem aqui uma jornada um pouquinho mais complexa. Então, não vai bastar eu falar que eu estou com a agenda aberta, ou que o preço da minha consultoria. Isso vai ajudar também. Mas aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais nessa dor desse cliente. Então, 5 motivos para contratar uma consultoria de estilo. Então, você pode fazer um carrossel, por exemplo, e no final você colocar o seu valor, e se a pessoa pode parcelar ou não. Claro, isso se não depender de orçamento, porque se depender de orçamento, não vai adiantar, né? A gente não consegue colocar um preço fixo. Então, quando a gente fala aqui de jornada, a gente tem que lembrar que a jornada, ela é assim. Então, por isso que, quando a gente está trabalhando os conteúdos, eu não posso ficar trabalhando um de cada e tal. Não, quando a gente vai construir o nosso cronograma de conteúdo, a gente vai fazer vários conteúdos desses e a gente vai distribuir, porque a gente não tem ideia de onde está o nosso cliente, a gente não tem um controle muito grande sobre isso, né? Mesmo com ferramentas, quando a gente utiliza ferramentas de marketing para ter esse controle, ainda assim a gente não tem controle, porque muitas vezes esse cliente ele está transitando, ele está indo de um lado para o outro, ele está visitando as minhas redes sociais, está visitando os conteúdos, está visitando outros conteúdos sobre aquele assunto, né, sobre aquele serviço. Então, a gente não tem controle. Logo, a gente tem que trabalhar diversas vezes esses conteúdos, tanto nos stories, nos reels, no TikTok, no YouTube, nas redes que você estiver, para que esse cliente ele seja trabalhado nessa jornada dele. E quando ele fizer isso, a gente tenha conteúdos prontos para recebê-lo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se não estiver entendendo alguma coisa, podem me cortar, fiquem à vontade, viu? Agora vamos para vendas simples e vendas complexas. Quando a gente está vendendo, por mais que seja um produto que geralmente tem uma venda mais simples, temos algumas particularidades, e tudo vai depender em como você identifica essas particularidades, porque pode ser uma venda simples ou pode ser uma venda complexa. E como que elas são? Na vendas simples, são as vendas tradicionais. Então, os vendedores utilizam técnicas de fechamento para criar urgência, como fechamento por suposição e fechamento pesquisa sem foco, argumentação, superação de objeções. O que isso quer dizer? São técnicas, por exemplo, são as últimas unidades, eu estou com as últimas vagas abertas, só tenho 5 vagas para esse semestre. Então, é um foco em criar urgência, né? São gatilhos de urgência e de escassez. Olha, essa condição é só para hoje. Então, a gente vai criando esse gatilho de urgência. E no fechamento por suposição e fechamento, pesquisa sem foco, argumentação e superação de objeções, são vendas o quê? Onde a gente vai atravessar objeção e a gente vai argumentar. Então, por isso que é uma venda mais tradicional, porque é como o vendedor ele trata a gente. Quando a gente, por exemplo, vai contratar um serviço de internet, a gente vai pesquisar, mas uma pesquisa meio que sem foco ali, é bem por cima, a gente vai mais por preço, de repente, numa operadora que a gente gosta, e a gente vai fazer o quê? A gente vai argumentar ali no preço, aí a pessoa no outro lugar vai falar assim, não, eu consigo um desconto de tal. Mas será que, mas você consegue instalar hoje ou só semana que vem? Não, eu consigo instalar amanhã. Então, ele vai superando essas objeções. Toda objeção que o cliente traz, o vendedor, ele tem uma contra-objeção, né? E também uma argumentação. Mas olha, se você contratar essa daqui de 250 em vez de 99, você vai ter isso, isso, isso. Você não quer isso? Você não acha que é melhor? Né? Então, ele vai argumentando ali e levanta a gente, né? A venda, eu costumo dizer que ela é como se fosse uma dança. Tem a pessoa que conduz e quem é conduzido. Geralmente, o cliente é quem está sendo conduzido. E depois, a gente tem a venda que ela é mais complexa. Ela é uma venda consultiva. Então, a gente tem as técnicas de fechamento, elas não têm muita eficácia nessa venda específica, porque ela é mais complexa.
Se o vendedor ele for tradicional, né, e ele for pela venda mais simples, sendo que é uma venda complexa, ele não vai conseguir fechar, porque demanda tempo, demanda mais energia, e não tem só a venda, tem também o pós. E aí a gente tem que as técnicas consultivas, elas funcionam melhor nas vendas mais complexas. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a técnica Spin Selling, que é situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, nós temos uma situação do cliente. Então, o cliente ele está procurando um software de RH, né, para ajudar a fazer a gestão da equipe. Então, ele tem uma situação. Eu não consigo medir a performance da minha equipe. Eu quero medir a empresa está crescendo. Eu sei que nós temos muitos talentos e a gente não consegue identificar. Então, essa é a situação. O problema, eu tenho um RH mais arcaico hoje, o pessoal faz mais por planilha, e a gente não tem como medir essas pessoas e como ter esses dados. Aí, na implicação, o vendedor ele vai implicar. Mas como que por quê? Você não tem um sistema de RH. Você já contratou? Você já tentou? Você já teve alguma outra? Você está numa situação que você está vendo que realmente não tem mais como contratar? E aí ele vai guiando, né, o cliente para a necessidade de solução. Então ele vai falando para ele: olha, se você não tiver um sistema de RH a longo prazo, você vai perder muitos talentos, você não vai conseguir gerenciar sua equipe, sua empresa vai crescer, mas não vai ter uma equipe solidificada. Os, os seus colaboradores vão se sentir não valorizados. Então, ele vai dando, né, essas implicações, ele vai implicando o cliente até o cliente entender que ele tem essa necessidade de solução, que ele vai ver assim, poxa, por mais que vá custar uma grana, porque implementar um sistema desse custa, eu não tenho como escapar, eu vou ter que contratar. E a prospecção desse cliente, ele tem que ser focado. Então, ele tem que ter um vendedor dedicado a ele, porque é uma venda mais complexa, uma venda que tem um custo mais alto, e também tem manutenção e pós-venda, que muitas vezes é vendido à parte. E aí ele vai ter que ser esperto para vender também, ele vai ter que ter toda uma técnica. E aí, por isso que a gente tem que compreender e medir qual o tempo que o cliente leva para comprar da gente. Quanto tempo ele leva, qual é o ciclo de vida dele, quais as objeções, e ter tudo isso sempre bem anotado, porque você vai treinando a sua capacidade de vender. Então, é dinheiro, então como que eu posso fazer aqui? Eu posso, de repente, facilitar o pagamento? Posso ter um sistema de pagamento que seja mais fácil, que seja por cartão de crédito, que ele parcele? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso facilitar? Quando a gente entende as objeções, a gente começa a ter argumentação para quebrar essas objeções. E aí, como que a gente também tem que saber lidar com isso? Tanto no produto quanto no serviço, tanto na venda simples quanto na complexa, a gente tem que saber lidar com a emoção do cliente. O cliente ele é emocionado, é um bicho ansioso, e a gente também é cliente, a gente sabe que às vezes a gente também acaba sendo aquele cliente malo. Todo mundo já foi cliente malo um dia e às vezes continua sendo em certas situações, principalmente quando a gente quer muito uma coisa. Então, a gente tem que saber lidar com a emoção do cliente. Se a gente deixar que o cliente ele transporte a gente para essa emoção, ou seja, a gente entra nessa brincadeira do cliente, a gente acaba perdendo essa venda. E a gente acaba também não entregando nosso trabalho. Então, uma situação que eu vivenciei, o cliente ele estava muito ansioso pela entrega, eu precisava muito que ele me contratasse, né? Eu estava precisando de dinheiro. E ele era muito ansioso. Eu fui entrando na onda dele e fui fazendo as coisas. Até que eu comecei, tipo, a pegar ranço do cliente, que eu, tipo, não aguentava mais atender ele. Então, eu entrei na onda do cliente. E aqui a gente tem que saber lidar com a emoção dele e controlar essa emoção. Falar assim, viu, não é assim. Não é assim que vai ser feito. Ai, mas não começa a sair para amanhã. Não, meu prazo é esse.
Então, a gente começa a trabalhar essa emoção dele, para ele ver que ele está contratando um serviço e ele precisa aprender a lidar com os prazos desse serviço e com a entrega desse serviço. E entender até onde ele pode demandar, porque tem um contrato, tem um custo, tem tudo. Quando a gente abre mão de certas coisas, né, tem o abrir mão de forma estratégica, que às vezes a gente faz uma entrega a mais, porque a gente quer entregar, a gente sabe que isso vai voltar para a gente de algum jeito, e tem aquela entrega que ela não é estratégica e é a gente entrando na onda da emoção do cliente. Então, se a gente não sabe diferenciar uma da outra, a gente acaba perdendo muito. Então, aquele cliente que antes trazia lucro para você, hoje ele te dá prejuízo, porque o tempo que ele demanda e o tempo que ele exige, e também a emoção que ele exige de você, a energia, é muito grande. Você poderia estar atendendo 2, 3 clientes a mais do que estar atendendo só um. Então, quando a gente não sabe lidar com a emoção do cliente, na verdade, a gente não está sabendo lidar com a nossa. Então, é muito importante que, quando venha um cliente muito emocionado, a gente tenha técnicas para lidar com ele, né? E saber, e colocar para ele, né? Colocar na mesa, no fim das contas, quem é que manda, né? Que a gente sabe que tem a parte do cliente, mas a gente sabe que tem a nossa também. Diminuir a percepção de risco. Então, o que é isso, né? Diminuir a percepção de risco. Opa. Ai, meu Deus. É dar garantias. Então, por exemplo, se você vende um curso, você pode dar uma garantia ali, que é por lei, pelo menos, né? O mínimo são 7 dias. Você pode falar, dar garantias para ele de que, se essa entrega não acontecer, outra vai ser entregue. Se eu estiver ausente, vai ter uma pessoa para cuidar disso. Se o produto quebrar, você tem X dias para trocar. A gente tem uma equipe técnica especializada, você pode ficar tranquilo. Então, a gente vai deixando essa pessoa atenta às percepções dela e ela vai entendendo que, poxa, eles estão aqui para me auxiliar, né? Então, esse risco que eu tô colocando aqui, ele não é um risco tão grande, porque se acontecer, tem uma solução. Então, a gente vai diminuindo a ansiedade também. Por exemplo, quando a pessoa lá me contrata, ela tem essa percepção de tipo, eu já venho de outras agências, eu não tenho resultado. Então, antes de tudo, na própria reunião, né, que eu faço antes do cliente me contratar, eu falo tudo que a gente vai fazer para o cliente e já dou para eles algumas coisas que ele já pode fazer. Não falo assim, olha, perceba aqui que você tem que arrumar isso, isso e isso. Se você já quiser ir fazendo, né, se você já tiver uma equipe, já faça, porque já vai melhorar. Então, eu vou dando para ele algumas percepções para ele perceber que, olha, eu estou olhando para você. E se não der resultado, a gente vai analisar porque não está dando resultado. E antes de começar, eu faço um framework. Falo, olha, você não está tendo resultado por conta disso. Tanto fatores externos quanto internos. Porque assim ele vai percebendo, tá? Então eu preciso fazer isso, eu preciso estar atento que no externo eu não vou ter muito controle. É mostrar que ele não está sozinho. Exatamente, a gente tem que pegar na mão do cliente, dar um abraço e falar assim, viu, eu tô com você. Fica tranquilo, eu estou aqui. Senão, porque o cliente, cliente é carente, né? A gente costuma falar isso. A gente é assim também, quando a gente precisa contratar alguém ou comprar um produto, a gente quer ser abraçado, né? A gente precisa sempre dar essa sensação para o cliente, para ele que ele sinta isso. Venda valor, independente de produto ou serviço, a gente precisa mostrar o valor daquilo. O que é o valor além do preço? O valor é por que eu vou comprar o seu e te contratar e não contratar e comprar do concorrente? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou te escolher? A gente precisa responder essas perguntas. Então, vou te escolher porque você entrega rápido, porque você tem qualidade, vou te contratar porque você tem anos de experiência, porque você atende muitas pessoas no meu nicho, então eu sei que você é especialista. Por que ele vai te contratar? E você vai precisar mostrar isso, tanto em produto quanto em serviço. Porque assim o cliente ele vai entender por que ele vai te contratar e não por que ele não vai contratar o concorrente. Que a gente está sempre concorrendo, né? Então, se a gente não mostra o nosso diferencial
e a gente vai mostrar isso através da nossa entrega, através de feedback, através de conteúdo, o cliente ele não tem essa percepção. E ele vai demorar para ter. E fidelize. Sabe aquele cliente que já está com você há um tempo? Então, trabalhe esse cliente, porque conquistar um novo é muito mais caro do que manter o atual. Muitas vezes você consegue fazer um upselling, que é a pessoa ela contratou você por X, e aí no ciclo de vida dela com você, você consegue aumentar o valor dele dentro da sua cartela de clientes. Então, ele me contratou para consultoria e no fim e depois ele fez um upselling e me contratou para gestão de redes sociais. Só que como que a gente faz isso? A gente vai fidelizando através da entrega, através do atendimento. Aí a gente vê que ele está ali com alguma dificuldade, aí a gente apresenta uma solução. Fala assim, olha, para fazer isso vai ficar tanto. Como você é meu cliente, eu já estou te dando um desconto aqui de X. E é sempre assim, desconto a gente só dá de forma estratégica. A gente sabe que se a gente cobrar X, a gente consegue abaixar para Y, porque assim a gente não tem um furo tão grande no nosso faturamento. Quando a gente não faz de forma estratégica, a gente sempre vai ter furo no nosso faturamento. Então, sempre fidelizar. Então, é atendimento, é entrega, é entregar mais que o mínimo. A gente sabe que a gente está vivendo aí uma percepção aí de que até um termo em inglês que eu não vou lembrar, mas é entregar o mínimo. Tipo, é o famoso se o salário é o mínimo, então a entrega também é. Só que temos um problema nisso, porque a gente acaba se prejudicando. Claro que tudo tem que ser feito de forma estratégica. Você não vai entregar, tipo, uma coisa que você tem ali de alto valor para um cliente de baixo valor. Não é isso. Mas, de repente, o cliente está precisando de uma ajuda ali, poxa, eu sei fazer isso, eu faço rápido. Faço aqui para ele e falo assim, não, pode deixar, eu te ajudo. E sempre deixando claro que é uma ajuda. Olha, estou te ajudando, não está dentro do seu contrato, mas eu estou te ajudando. Claro que a gente não vai falar assim, olha, não está dentro do seu contrato, mas vou fazer. Não, porque isso vai soar grosseiro. Mas é sempre deixando claro, não, pode deixar aqui que eu vou te ajudar com isso. E a gente faz. Por exemplo, teve um cliente que ele pediu ajuda para escrever um texto que ele precisava colocar dentro do site. Eu não sei criar uma página nova. Mas eu falei assim, viu, pode deixar que eu vou escrever aqui o texto, eu te entrego, você passa para quem é responsável, né, por fazer o site. E ele sabia que aquilo era uma ajuda. Não estava dentro do contratado, mas era uma ajuda para ele. E assim a gente fideliza, porque aí o cliente ele vai pensar 1000 vezes antes de te dispensar. Porque ele sabe que além de você entregar, você está ali para auxiliá-lo em um momento que ele precisa. Né? Não vai ser aquele negócio de tipo, tudo ele vai ter que pagar. Não, às vezes ele vai precisar de uma coisa simples e você consegue entregar. E sempre é de forma estratégica. Você sabe que essas coisas que você entrega são para fidelização, são o seu pós-venda, né? E depois, na venda, a gente tem o marketing, o desejo e a identificação. Todo ciclo de venda, ele tem esses 3 fatores que eles são importantíssimos. Eu diria que são a base para você conseguir vender. Então, a gente tem o marketing, que são as nossas estratégias de marketing. Claro que a gente tem algumas coisas antes do marketing, né? A gente tem a gestão financeira, gestão de equipe, atendimento, que são coisas que determinam. O marketing, ele não é responsável pelas vendas, é responsável por trazer clientes para você. O fechamento de vendas depende de como você vai transitar com esse cliente. Porque não adianta, por exemplo, o marketing trazer 50 contatos e você não atender 25, né? Porque ficou com preguiça, porque não tinha equipe, porque não acredita que vai dar certo, porque estava num dia abarrotado. Não. Se você está recebendo contatos e você não está atendendo, então tem algo errado com vendas, com a equipe de vendas, não com marketing. Se o marketing não está trazendo o resultado esperado naquilo que lhe compete, aí nós temos um problema de marketing. Mas voltando aqui, marketing, desejo, identificação. Os 3 andam juntos. Por quê? Uma das missões do marketing é transformar desejos em necessidade. E aí, né, até a gente tem um psicanalista aqui, depois a psicanálise que lute.
para resolver isso. Mas fazer o quê, não é mesmo? E o que é transformar desejos em necessidade? Temos aqui dois exemplos que são bem clássicos, que é fome de McDonald's e sede de Coca-Cola. Fome é uma necessidade básica. Só que a fome de McDonald's, ela é o desejo transformado em necessidade. Então, quando a gente tem aqui a fome de McDonald's, eu estou sentindo fome, eu poderia comer um arroz e feijão, né? Qualquer coisa que tivesse na minha casa, mas não, eu quero comer McDonald's. A minha fome só vai ser saciada se eu comer o McDonald's. A sede de Coca-Cola é a mesma coisa. Eu tenho uma necessidade básica, que é sede que eu poderia resolver com água, né? Que temos em casa. Mas não, a minha sede é da Coca-Cola geladinha, pingando de suor, de gelo. É essa a minha sede. Então, aqui nós temos dois exemplos bem clássicos de desejo transformado em necessidade. E aí, para a gente visualizar isso, nós temos também os novos tipos de consumo versus a pirâmide de Maslow. Quando a gente olha para a pirâmide de Maslow, que ela é o quê? Né? Ela foi criada justamente para entender como que eram as necessidades do ser humano. Né? Então, ela foi criada justamente para medir isso. Então, na base maior da pirâmide, a gente tem comida, água, abrigo e sono, que são as nossas necessidades fisiológicas. E ainda na base, a gente tem a segurança, que é a segurança da família, do corpo, da propriedade, né? Então, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu sei que eu posso ir dormir tranquila. Depois, a gente tem o nosso social, amor, amizade, família e comunidade. A estima, que é o reconhecimento, status e autoestima. E realizações pessoais, criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Por que é importante a gente conhecer a pirâmide de Maslow? Porque, por exemplo, na pandemia, a gente viu, né, isso que eu estou trazendo, inclusive, ele foi feito durante a pandemia, então tá bem atualizado. Na pandemia, o que a gente viu? As pessoas, elas estavam inseguras, né, e elas viram que as suas necessidades básicas estavam ameaçadas. Claro que tudo isso, assim, é em nível de sentimento, né? Em nível ali que a pessoa ela tá vendo que, tá, tipo, as coisas, né, estão acontecendo e tá tudo bem ruim. Logo, se ela vê que as necessidades fisiológicas, segurança estão ameaçadas, ela não vai comprar roupa, ela não vai comprar cursos, desenvolvimento pessoal, ela não vai adquirir produtos e serviços que estão aqui na base 2, a partir da 12.3. Ela vai dar prioridade a essas duas. Então, por isso que a gente sempre tem que compreender como que está o fator externo, como que está o mercado. Porque se as pessoas elas estão sentindo a sua base da pirâmide ameaçada, as suas vendas elas serão impactadas, porque é naquele momento que a pessoa segura dinheiro, ela não vai sair comprando. Então, por isso que quando a gente tem essa visão de mercado, de sociedade e como que as coisas estão acontecendo, a gente consegue compreender aonde que a gente se encaixa, né, na pirâmide e como que serão as quedas na nossa venda. Então, aqui na pirâmide, como que a gente vai ver? Poxa, onde que eu me encaixo? Onde que meu produto ou serviço se encaixa? Se encaixa no social, na estima, realização? Ou ele está aqui na base de fisiologia e segurança? Se eu tenho um mercado, por exemplo, eu vou estar aqui na base fisiológica. Se eu vendo, por exemplo, assinatura de segurança para a pessoa se sentir mais segura, em caso de as pessoas invadirem a casa dela, né, de roubo e tal, então eu posso estar na base da segurança. Seguro de carro, seguro de vida, está na base de segurança, né, que é onde as pessoas se sentem mais seguras. E também a gente tem outros tipos de consumo. Quando entrou a pandemia, né, e a gente ainda está na pandemia, mas quando entrou a pandemia, a gente já começou a estudar sobre isso. Então, a gente tem consumo de subsistência, que é subsistência, escassez, economia circular e criatividade, que são
consumos que ele faz com que a pessoa ela faça parte, né, dessa economia circular, ela começa a compreender melhor o que é essa economia, ela quer um consumo que deixa mais criativa, que traga essa criatividade para ela. Tem o de escassez, que é quando o pessoal foi lá comprar 30 mil rolos de papel higiênico, que achou que ia acabar, que não ia ter nunca mais. Então, são os consumos de subsistência. A pessoa, tipo assim, não vai acabar, assim, não está tão em risco, mas eu vou fazer estoque, porque senão eu vou ficar sem. Depois a gente tem o consumo de celebração. Lembra quando as portas se abriram na pandemia, aí todo mundo foi que nem louco comprar um monte de coisa? Isso é um consumo de celebração. Então, as pessoas, elas são exageradas, pecam pelo excesso, compram um monte de produtos de desejo, prazer, propensão ao upgrade. Então, tipo, tem uma TV de 50 polegadas, mas vou comprar uma de 70. Expressão, escape, vitória. O que a gente viu acontecer quando as portas se abriram na pandemia? Né? As pessoas, elas compraram de forma bem desenfreada, elas já vinham comprando de forma desenfreada quando a pandemia começou, que aí foi um monte de gente fazer estoque de comida, de papel higiênico, e, sei lá, acharam que iam estar num apocalipse zumbi. E aí, quando as portas se abriram, a gente percebeu que teve muito aumento de venda. Tanto que, comparado ao período anterior, né, do ano passado, no caso de 2019, a gente percebeu que os números aumentaram demais. Por quê? Comprar é uma forma de se ter controle. A pessoa se sente no controle quando ela compra. Então, as pessoas, elas compraram, saíram comprando, né? Teve um monte de promoção também de lojas que estavam com estoque guardado. Então, a gente viu esse consumo por celebração. E depois, né, quando as coisas estavam acalmando, né, ficando mais calma, foi o consumo de reflexão. Que aí foram as pessoas comprando coisas que eram mais funcionais, pensando melhor sobre as suas compras. O poupador, então as pessoas viram que exageraram nas compras, né, e começaram a poupar. Refletiram sobre suas compras, então foram compras mais sem excesso. Foi um pensamento local, nacional, então sempre comprar de pessoas locais, produtos nacionais, pensar no coletivo, né? Então, em como ele está agindo coletivamente. Sustentável, as pessoas deram mais valor à sustentabilidade, comprar produtos mais sustentáveis, e de pequeno produtor. Então, a gente viu esses três tipos de consumo eles surgindo, lógico que a gente tem outros também, só que quando a gente está aqui entendendo esses consumos, a gente compreende, tipo, agora o pessoal ele está transitando entre esses três, né? Ainda tem esse medo no primeiro, essa sensação de, tipo, sobrevivência. Temos também o consumo de celebração, né? E também o de reflexão. No momento, como a gente está em período de eleição, a gente pode ver muito do primeiro consumo, da subsistência, porque as pessoas elas ficam inseguras. Quando elas ficam inseguras, elas geram aquele sentimento de escassez, gera o sentimento de subsistência. Então, tipo, eu preciso só existir, eu vou consumir o que faz eu sobreviver, né? Eu vou estocar, então, quando eu ver um produto barato, eu vou comprar, mesmo não precisando, porque ele tem esse sentimento. Quando a gente está em período de eleição, tem essa troca, a gente está vivendo um momento crítico, a gente tem essa sensação de subsistência. E depois vai soltando a mão. Então, é normal isso acontecer quando a gente começa a observar, né? Quando a gente tem um período difícil, aí as pessoas seguram muito, aí depois elas soltam demais, e aí elas começam a encontrar o equilíbrio delas. E aí você tem que ver onde você vai estar nisso. Se você está vivendo o período número 2, por exemplo, é provável que muita gente vá te procurar para pedir orçamento, vai ali colocar seu produto no carrinho de compras. Então, a gente percebe essa ação dos nossos clientes, né? A gente tem um momento ali significativo nas vendas, depois a gente vê um período de queda, que é normal acontecer. Por isso que a gente tem que sempre estar compreendendo o mercado, sempre estar entendendo como que está o externo, porque senão a gente acaba caindo no conto vigário.
Então, às vezes, a gente está aqui no 2, vendendo que nem doido, aí a gente também cai no 2 e a gente compra que nem doido. Aí depois a gente acaba sofrendo no 3, porque a gente percebe uma queda na nossa venda, queda na contratação, no nosso serviço, e a gente fica bem triste, né? Porque acaba impactando de forma bem negativa no faturamento. E depois a gente tem a identificação, pelo que as pessoas se identificam. Por isso que eu quero trazer uma pauta para vocês, que é sobre as linhas editoriais, porque uma das linhas que é importante a gente trabalhar é a linha pessoal. Porque as pessoas elas se identificam por crenças, valores, missão, estilo de vida, temperamento e sonhos. A gente tem que trazer o lado pessoal para as pessoas se identificarem, principalmente quando a gente vende serviço, porque as pessoas contratam serviços também por identificação. A gente não contrata serviço só porque a gente precisa. A gente tem que se identificar, tem que dar o famoso match, né, com outra pessoa. Então, por isso que é importante a gente trabalhar nossas crenças, mostrar elas no que a gente acredita, nossos valores, aqueles valores nos quais a gente não abre mão de jeito nenhum. A gente fala assim, cara, se você ultrapassar esse valor aqui, que eu acredito, não vai dar certo. Por exemplo, um dos valores que eu não abro mão, tipo, marketing não é da noite para o dia. Se você acha isso, sinto muito, não vai dar para a gente trabalhar junto. Não faço esse tipo de coisa, não ultrapasso, né, certas regras, tipo de plataforma, comprar seguidores. Então a gente não vai conseguir trabalhar se você acha que é isso que tem que ser feito. Sua missão, no que você acredita, por que você está aqui, por que você está produzindo conteúdo, por que você está fazendo, por que você resolveu vender esse serviço, qual é a sua missão na vida das pessoas? Porque além de ganhar dinheiro, né, que a gente fala, tipo, meu, ganhar dinheiro é óbvio, você é uma empresa, né? Independente de até de ser uma empresa ou não, você é uma pessoa que vive em uma sociedade capitalista, você precisa ganhar dinheiro, né? Isso é o óbvio. Mas o que é além disso? Qual é o seu propósito? Eu quero ajudar as pessoas a venderem mais também e elas ganharem seu dinheiro, terem sua independência financeira. Eu quero ajudar as empresas a crescerem, né? E assim vai gerar mais empregos. Qual é a sua missão? Mostrar isso é bem importante. Ou sua missão pode ser com a sua própria família. Eu falo, cara, eu quero dar conforto para minha família. Eu quero que a gente possa comer sushi todo dia. Então, pode ser também, não tem problema. Não precisa ser só para a vida das outras pessoas, pode ser para a sua vida também. O seu estilo de vida, então, às vezes você tem um estilo de vida minimalista, ou com exagero, ou tipo, eu gosto mais de curtir natureza, eu gosto mais da selva de pedra. Qual é o seu estilo de vida? As pessoas se identificam por isso também. Estilo de roupa que você veste, forma que você fala, como que é a sua casa, as coisas que você conquistou. Por isso que é importante a gente mostrar, porque assim as pessoas elas vão se identificando com o nosso estilo e falam assim, poxa, eu quero isso também. Muitos influenciadores, inclusive eu tenho um conteúdo sobre isso no meu Instagram, muitos influenciadores, muitos produtores de conteúdo, eles vendem muitos cursos porque as pessoas, elas compram o estilo de vida dele. Eles acham que comprando o curso vai atingir aquele estilo de vida. Então, por isso que os influenciadores, produtores de conteúdo mostram o seu estilo de vida, não é à toa. Temperamento. Então, se é uma pessoa mais enérgica, se é uma pessoa mais calma, não tenha medo de mostrar seu temperamento, porque as pessoas se identificam por isso. Elas se identificam pelo temperamento, porque às vezes elas gostam de uma pessoa mais enérgica, elas gostam de uma pessoa mais calma, então elas vão se identificar com a sua forma de ensinar, porque elas gostam daquele tipo de pessoa, daquele tipo de temperamento, né? E também pelos sonhos. Você falar sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você está almejando, você ajuda a pessoa a ficar com você, porque ela vai se identificar com aquilo e ela vai querer ver você realizando. Algumas não, mas uma parte delas vai querer ver você realizando esse sonho e vai querer estar com você nessa jornada. Então, você falar sobre os seus sonhos ajuda a gerar identificação também. Claro, tudo aqui que eu estou dizendo mostre aquilo que você sente bem mostrar. Não precisa forçar, tipo, sabe, fazer aquilo com dor no coração. Não tem necessidade. Você vai mostrar aquilo que é confortável para você. Você não precisa expor sua vida como um todo. Privacidade é importante. Mas é importante também você ver que a identificação ela vem
por esses 6 tipos de coisa, principalmente. Quando a gente não mostra, a gente consegue gerar identificação. Logo, ao invés da pessoa ela te escolher para contratar seu serviço, ela vai escolher um outro que ela se identificou mais, porque você não está mostrando esse seu lado pessoal, você só está ali aplicando o conteúdo mais profissional, só mostrando o seu serviço, mas ele quer ver você também, porque é com você que ele vai tratar, não é com o seu serviço. O seu serviço não é uma pessoa, né? É com você. Então, se não tiver identificação, as chances de contratação serão bem baixas. E como prometido, estou adiantada 2 minutos de completar 1 hora de aula, né? Então, hoje eu não vou fazer quase 2 horas de aula, gente, consegui, né, colocar isso dentro de um tempo viável para todo mundo, para não ficar cansativo. Se tiverem alguma dúvida, hora de falar, se gostarem também, podem falar, viu? E a gente já vai encerrando. Muito legal, Ari, seus cursos, né? Bem bacana. Sobre esse ponto de falar de si e tudo, eu trabalho numa consultoria de marketing também. Eu sou brand manager, mas eu sou júnior, bem júnior. Então, a dona da consultoria, ela tem um receio muito grande de expor, né? A gente até conversou a respeito, sabe? Inclusive de falar do LinkedIn, dela falar mais sobre a vida dela, tudo, mas ela tem um receio grande, talvez por um histórico, alguma coisa que ela já tenha vivido, sabe? E ela mora em Portugal, a família dela tá aqui. Entendi. Mas eu acho legal a gente falar, enfim, abordar as conquistas, né? Porque Sim. isso, como você falou, quando o assunto foi o LinkedIn, engaja as pessoas, né? Envolve as pessoas, né? Exato. Ainda Legal. mais que se ela vende serviço, é importante ela falar assim sobre começar devagar, né? Não precisa sair falando, expondo um monte de coisa, mas de repente tem alguns conteúdos-chave que eu gosto de abordar, que é, por exemplo, você apresentar ela com uma foto que não tenha arte, né? Que seja uma foto bonita, mas que tenha só ela, tipo contar a história dela, né, que levou ela até aquele momento, até aquele local. Depois você pode abordar as formações, né, onde ela se formou, onde ela estudou. Então, ir por esses conteúdos-chave que ajudam, pelo menos, a mostrar ela, para as pessoas verem que tem uma pessoa ali, né? Porque é com ela que vão tratar, provavelmente. E quando a gente não tem isso, fica bem difícil, né? O processo de venda ele fica mais complexo, ele fica mais complicado, porque a pessoa ela quer ver, né, aquele ser humano ali. Quando a gente tem uma empresa, tipo, não sou eu especificamente, tem vários consultores, aí muda um pouco. Mas ainda assim a gente vai ter que abordar pautas pessoais. Então, quando a empresa, né, que é específica, tipo, uma agência de publicidade, então, sempre vou abordar quais as crenças dessa agência, quais os valores dela, quais a missão, onde ela quer chegar, quais os objetivos profissionais daquela agência, né, daquela empresa em si. Então, assim, a gente tem pautas pessoais, digamos assim, né, que são pautas que tem que gerar identificação tanto do colaborador quanto do cliente. E assim, quando a gente aborda essas pautas, a gente também evita de vir clientes que não estejam alinhados com essas pautas. Porque se a gente não mostra, as chances de vir aquele cliente ruim, né, que a gente chama, são maiores, porque você não está falando sobre isso e ele acha que você também faz aquele tipo de coisa. Então é legal a gente abordar, porque assim a gente tira fora, né, aquele ser humano que a gente não quer atender e a gente ajuda a filtrar também. Sim, exatamente, o filtro. Tá? Legal, Ari. Muito, muito obrigada mesmo. Imagina. Você falou, foi ótimo, você já sabe com o trabalho, adoro estar ali em lives toda semana, vejo que isso gera uma baita identificação e identificação entre todos os presentes. Sim, as suas lives geram bastante identificação, né? Tanto que você tem um público bem fixo ali. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já subi algumas aulas para o YouTube, essa daqui vai também, aí eu vou soltar o link lá no grupo.
E até a próxima. Na semana que vem a gente não vai ter aula, o Darcy vai estar se formando na pós-graduação, e é bem na terça-feira, então não teremos aulas na terça-feira, mas na próxima a gente terá. Bom, Beleza. obrigada. Boa Boa semana. noite para Tchau, você tchau. também. Tchau. Tchau.